Sejam todos muito bem-vindos a mais um Que História Cast. Aqui nós contamos as histórias dos grandes empreendedores. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Jardel Cerqueira e estou aqui com mais um grande empresário, motivo de muito orgulho para mim, porque além de um grande empresário, ele também é membro da minha família e eu me sinto muito à vontade para conversar com Felipe Cerqueira. E aí, Felipe? Tudo bem? Como é que você tá? Sempre bem, né? Sempre bem, calmo, como Calmo, sempre. relaxado, né? Tá se Sempre, sentindo bem? Foi bem sempre, recebido aqui? sempre, né? Pelo meu tio, sempre recebido muito bem. É um prazer sempre estar com ele. É como se fosse um pai para mim. Na verdade, é um pai para mim, né? É assim, um segundo pai que... Pai, irmão e tudo, né, tio? É, tudo. A gente não pode falar muito, senão daqui a pouco a gente chora, né, velho? Mas a gente tá aqui é pra contar a história, pra chorar se for preciso, porque a gente não tem vergonha disso. Não, Agora, eu vou começar a fazer uma pergunta pra você, que pra muitas pessoas são difíceis. Como você já viu aí algumas histórias do Que História Cast, então você já deve ter tido uma aulinha. Mas se não teve, eu vou perguntar: quem é Felipe Caleb Cerqueira? bom, o Felipe Caleb Cerqueira é um homem, né? Entendeu? Um empresário, o pai de 2 filhos, pai do Aislan, do Santos Cerqueira, do Rafael, do Santos Cerqueira, né? E marido e esposo de uma excelente mulher, uma mulher maravilhosa, Jéssica Cristina dos Santos Cerqueira. Esse é o Felipe, entendeu? Um homem que não nega arrego para nada, entendeu? Esse sou eu. Então eu gosto de contar minha história assim, eu sou assim, entendeu? E fora empresário e tudo, né? Então esse é o Felipe. Top. Ô Fê, vou te chamar de Fê, né? Porque eu não tenho, vou ficar chamando de Senhor Felipe Cerqueira. Eu quero entrar um pouquinho já numa, numa questão que fala sobre você. Eu vejo você um cara muito corajoso, né? E essa história de coragem, com certeza, ela se constitui por causa de tudo que aconteceu na sua vida, né? Seja ele de bom ou seja ele de ruim, entre aspas, né? De limitação. Nós somos constituídos por coisas boas e coisas ruins, né? Sim. Isso constitui a nossa história. Mas eu vejo que você é um empresário arrojado, está na área da construção civil, vem da área do ar-condicionado, que não podia ser diferente, né? Na nossa família tem uma tradição muito grande de ar-condicionado. Eu trabalhei já com ar-condicionado. E já antecipando uma pequena pesquisa que eu fiz quando eu trabalhava com ar-condicionado, eu contei quantas pessoas da nossa família trabalhavam com ar-condicionado. Eu contei 35, mas eu Caramba. acho que era mais, né? E a gente tem uma tradição do ar-condicionado. Mas o que eu vejo, diante de todos os empreendedores que tiveram na nossa família, é que você é um cara que tem muita coragem, é muito arrojado. E da onde você acha que saiu essa coragem de ser um cara de pau para toda obra e de que não arrega para nada? O que que aconteceu aí dentro da sua história? Ah, eu. Da minha história começou assim, né? A gente já tem uma família que trabalha com ar-condicionado, né? Mas não é a questão do ar-condicionado, né? É a questão dentro de você em si, né? Igual eu venho desde criança, né? Desde os 9 anos, né? Já no interior, meu avô Salvador, né? Trabalhava com ar-condicionado. E aí hoje eu fazia. Eu E tava lá, ajudando na ali. verdade eu tava lá me intrometendo lá, né? É Atrapalhando. tipo o cara que tá na oficina, você vai, o filho do mecânico vai se enfiando em todo quanto Aí era equipamento. eu lembro que tava atrapalhando ali, na verdade, né? Eu atrapalhava meu avô, meu tio Daniel, né? Então, assim, e eu ficava ali no meio deles ali, né? Atrapalhando, até botei fogo já tá na oficina do meu tio, né? Essa foram uma das artes que você fez de Até bo- experimento lá. Não, deixa eu ver como é que funciona isso aqui. deixa Botou eu ver fogo. como que funciona. E aí eu vim olhando, né? E E eu chegou numa época que a gente vai crescendo, né? Aí eu fui tomando outros rumos, não foi do ar-condicionado, e eu vim para São Paulo, né? Depois, com uns 15 anos, quando a avó faleceu, né?
E eu vim trabalhando com meu pai, né, de funcionário, sempre funcionário, e sempre dando aquela, olhando o pessoal, né, pô, por que que o cara tá assim, né? Tem empresa, mas como que o cara fez, né? E aí eu fui vendo, fui vindo, fui olhando, né? Mas o meu ponto que chegou nisso aí foi meus filhos e minha esposa, né? Que na verdade quando eu acordei pra vida, né? Pra não desistir, né? Não, tipo, chegou o momento sério, né? Falar, agora tudo era brincadeira, agora é Agora, sério, sério, né? então eu preciso ter uma performance diferente. Então foi a Sim. tua família que te deu assim, tudo bem. Você, como criança, trabalhando na oficina, vendo como é que funcionava. E aí o interessante é que eles eram também empreendedores, né? Eu acho que fica fácil, né? Quando você vê o seu pai trabalhando num regime CLT por muitos anos, naturalmente o ensino é trabalhar numa grande empresa, né? Seguindo um estudo tradicional e ali. Só que quando você vem de uma família empreendedora, você também deseja algo de, de, de empreendimento e trabalha-se muito com performance, né? Então você vê as possibilidades de ganho dentro de um empreendedorismo e você foi entendendo ali que dava para fazer um trabalho técnico, foi trabalhando, mas você pensava, poxa, como é que esses caras ganham dinheiro? Como é que eles têm grandes empresas? E foi assim que você foi seguindo, então. Foi assim que eu fui seguindo, né? Então, nesse ramo, né, de ar-condicionado, né? É, lógico, meu pai era empreiteiro também, né? Ele trabalhava autônomo, né? Mas muitos anos trabalhou como CLT, né? E aí eu falei assim, não, não é desse jeito. Meu pai trabalhava de uma forma de botar a mão, de fazer as coisas. Também não acho errado, né? Mas eu falei assim, não, eu vou tacar, Trabalhar eu mais vou na trabalhar na gestão. gestão e vou pegar e ver esse negócio como é, porque assim, não acho errado, não é errado trabalhar CLT porque a gente precisa muito do pessoal do CLT, mas são para poucos, né? Assim, eu vejo assim que poucos É, se interessam, na tá tudo verdade. certo, né? Tá tudo É, certo. É uma questão de escolher mesmo, de né? escolha, né? Aí poucos, tipo assim, querem, cara, quer quebrar a É, porque cabeça várias é muita vezes, né? responsabilidade, mas também É, tem um resultado financeiro diferenciado, né? é que muitos acham que, tipo assim, o CLT tem uma segurança, né? Assim, o CLT ele tem não é uma segurança, é de você ficar ali naquela, sabe, ter aquele Aquela salário, aquela rotina, aquele salário, rotina, né? entendeu? Tem pessoas que querem seguir aquela rotina, tem pessoas que não, tem pessoas que são mais arrojadas, entendeu? Tem pessoas que vão, não, assim, se eu quebrar agora, eu vou começar de novo. Se eu correr, putz, faltou 10, pô, eu tô com 10 conto na conta, não, vamos pra cima, 10 conto na conta, mês que vem eu tô com 50 mil, entendeu? Então, assim, pessoa, não, eu preciso ter aqui 2 contos na conta todo mês, então eu vou ficar É uma questão aqui. de resistência É, mesmo, de ânimo, né? é. Isso diferencia uma pessoa que é conservadora de uma pessoa que é mediana, Mediano. né? Que ainda aceita alguns tipos de riscos e tem aqueles que já investem na bolsa de valores ou em negócios sem medo de perder um recurso financeiro, mas também trabalhar com uma performance maior. Mas, legal. Eu, eu gosto dessa questão que você é um cara que é arrojado. Mas eu vou voltar um pouquinho mais na tua infância para Uhum, entender como é que funcionou esse processo de crescimento, porque aí a gente consegue extrair a tua história, que é o sim, que as pessoas querem ouvir. sim. Então vamos lá. Você é filho do Raul? De quem? Quantos irmãos você tem? Eu sei tudo, gente, mas vou perguntar para ficar aqui na história dele. Quantos irmãos você tem? Como é que foi a tua infância? Explica para mim. Como é que você morou com os pais? Eu sei que você morou com os avós e tal. Conta aí como é que foi essa transição. Sou filho do Raul e da Sandra, né? Muito orgulho dos meus pais, da minha mãe. A mulher trabalhou muito na vida, entendeu? Meu pai também trabalhou muito para dar um melhor para mim, para os meus irmãos, né? Eu tenho duas irmãs que são maravilhosas, são meus tesouros, né? Que eu falo, a Thalita e a Tamires, né? E minha infância a gente não veio de uma família rica, né? A gente é uma família, eu creio que uma família assim que não passou tanto, não passou necessidade, né? Mas também não era uma família pobre que não passou necessidade. E eu vejo que meu pai ganhava um salário pouco, né? Minha mãe trabalhava de empregada, né? Doméstica, né? Sempre trabalhou em empregada doméstica, trabalhou em fábrica, chão de fábrica, né? E meu pai sempre trabalhou no ramo de ar-condicionado, né? E a nossa infância
foi a melhor infância que eu já tive na minha vida. Essa É, aí. é a única infância, né? É uma É a infância. melhor e a única que a gente tem. Então, se ela E foi é uma boa, infância muito boa, meu. Nossa, assim, hoje a gente vê as crianças, né? Assim, eu vejo meus filhos também. Meus filhos também têm uma infância boa, assim, só que não é uma infância igual a gente tinha igual tem antigamente, né? era menos artigos tecnológicos, Lógico, né? Então a gente né? tinha que inventar algumas coisas, Sim, né? tinha que inventar, ixi, a gente inventava, nossa, eu tenho saudade. A gente inventava, eu e minhas irmãs brincavam muito, né, tipo assim, do lar, né, do lar, né. Eu era o pai, às vezes eu falo, não, eu sou o pai hoje, vocês são minhas filhas, vocês têm que limpar a casa. Então a gente brincava assim, a gente limpava a casa brincando, né. Limpar, vocês têm que limpar a casa, senão vocês vão apanhar, vão ficar de castigo. E você é o irmão mais velho, né? E quando o pai e a mãe trabalhavam, você que possivelmente cuidava das meninas. Como é que era Teve, isso? a gente vai chegar lá, né? Que quando a gente morava em São Paulo, né? Eu morei até os 8 anos com meus pais, né? E nessa época, minhas irmãs quem cuidava da gente era a empregada, né? Mas eu fazia muitas coisas em casa, porque era uma época que eu tinha 8 anos, minhas irmãs, a Tamiris tinha 2 e a Thalita tinha 6, né? E aí que tinha empregada, né? Tinha uma mulher que cuidava da gente, a gente ia pra escola, né? Minha mãe levava a gente pra escola. E aí, à tarde, a mulher cuidava da gente e aí cuidava das minhas irmãs, né? Na verdade, eu ficava muito mais com a avó, né? Com a avó Cida, né? Que eu ia sempre. E aí, mas teve uma época que eu fui embora para Cruzeiro, né? Depois dos 8 eu morei até os 12 anos, até os 10 anos de idade, né? Com a minha avó, lá na atividade, e fui para lá. E aí a minha mãe foi depois, né? E foi nessa época que eu comecei a cuidar mais das minhas irmãs, que a gente brincava mais, porque foi nessa época que a gente tem em torno de 6 anos, eu e a Tamires, e 4 anos eu e a Thalita. Então a gente eu estava com 12 e elas com 6 e 4, então a gente brincava mais e eu cuidava mais delas, né? Eu Legal. lembro que eu botava a Thalita na bicicleta, né? Minha mãe trabalhava, né? Meu pai e a minha mãe eram separados. E aí eu botava a Thalita na bicicleta e a Tamires na garupa, né, na frente, a Thalita atrás, e levava elas para a escola, né? Eu Ah, arrumava elas para ir para a escola, dava comida, né? Que minha mãe. E aí eu fiquei um bom tempo aí, uns 2, 3 anos, cuidando dela, arrumava elas para ir para a e aí você escola. já morava com a avó, né? Porque o pai e a mãe separaram, e aí você já estava morando com a avó e já cuidava das meninas, ajudava a cuidar das meninas. Quando eu morava com a minha avó, minha mãe não tava lá, né? Aí quando a minha mãe foi pra lá, que ela se separou do pai, né? Tudo, que ficou acho que uns 6 anos separados, 5, 6 anos separados. Ela foi pra lá, né? E aí eu já tava morando lá, né? E nessa época, quando a minha mãe foi pra lá, ela foi, se não me engano, ela alugou uma casa pra ela morar. Então a gente morou tudo nessa casa, né? E a minha mãe trabalhava. E era uma casa pequena, né? Era uma casa, eu me lembro, era uma casa de 2 cômodos, né? Tinha o quarto, a sala e a sala a gente fazia com a cozinha, entendeu? Era no fundo de uma casa de um senhor, né? Entendeu? E aí a gente morava, eu me lembro dessa casa, a gente morava lá atrás, né? Era uma casa bem ajeitadinha, né? E a gente morava lá. Era muito gostoso porque assim, a minha mãe saía para trabalhar, né? E a gente ficava, né? E eu chegava certo horário, eu fazia almoço, né? Minha mãe vinha para almoçar em casa, eu fazia almoço. E sim, foi, eu acho que aquela época daqueles anos ali de 6 a 12 anos, acho que foi a melhor época da minha vida, assim, de ter minha mãe lá, né? Porque quando eu fui para Cruzeiro, uma escolha minha, assim, de querer ficar lá, né? Porque lá, aqui em Ah, São quero ficar com meus avós. porque quando eu morava em São Paulo, a gente não saía pra rua. Lá a gente ficava na rua o dia inteiro. Cidade de interior tinha Dia- mais que uma liberdade Era e uma era liberdade menos perigoso, maior. vamos dizer assim, que era mais tranquilo para uma criança brincar numa vila, né? Sim, sim. Mas É. mesmo assim, quando eu morava com a minha mãe, eu sentia a falta da minha mãe, né? Das minhas irmãs, estar junto, né? Porque a gente tem os irmãos, né? E a gente, como a gente tem uma família muito próxima, né? Todo Unida, mundo é né? unido, né? Uhum. E a gente sente falta, né? Dos irmãos. E aí a minha mãe foi pra lá. E foi um ano muito bom, assim, depois que meu pai veio também, né? Mas aí eu cuidava muito das minhas irmãs, levava lá pra escola, dava comida para elas, fazia comida, né? Com 10 anos de idade eu já fazia comida, já fazia arroz, feijão. Eu até achei que na época você ia seguir pro ramo da gastronomia, porque você já começou a cozinhar com 10, com 15 já tinha 5 anos cozinhando, eu falei, poxa,
pegou gosto, mas acho que, tipo, empresarialmente, naquela época, você não foi inserido nesse contexto e começou a trabalhar ali, vasculhando as coisas do vô e do tio, e aí foi seguindo. Eu gostava muito de cozinhar, né? Até eu falei assim, não, abrir um restaurante. Eu vou abrir um restaurante naquela época, até os 15 anos, né? Que quando eu trabalhava em bar, né? De servir e tudo, né? Trabalhou de Mas garçom também? trabalhei de garçom, ixi, trabalhei em outra fazenda, garçom. Trabalhei Legal, de mano. várias Mas coisas, empacotador. Então eu trabalhei bastante, assim. É lógico que a nossa família, né? Tem muitos trabalhadores, né? Então meu avô trabalhou desde 9 anos de idade, né? Provavelmente desde os 8, né? O vô conta, assim, né? E aí, e aí foi aí fui crescendo, cuidando crescendo, né? Cuidando das minhas irmãs. E minha mãe vinha, né? Eu fazia comida para ela, deixava a casa limpa, né? E lógico, eu saía pra rua e ela tinha nossos presentes, tudo, né? E foi um ano muito bom, né? Porque, tipo assim, assim, eu ajudava a mãe, né? legal, E é né? um orgulho nosso, pelo menos orgulho meu de estar ali, ter minha mãe, entendeu? Ali, minha mãe sofreu muito, assim, na separação, né? E por trabalhar, né? Sair 7 horas da manhã, voltar 5 horas da tarde, trabalhar em chão de fábrica ali que ela trabalhou nesses longos anos aí separada do meu pai, né? É cansativo, né? Você trabalhar em pé o dia inteiro, né? Para uma mulher trabalhar em pé o dia inteiro é muito cansativo. Para um homem já é cansativo, né? Para uma mulher. E a minha infância foi essa, entendeu? A gente brincou muito na rua, Então meus irmãos. aproveitou, né? A gente Por aproveitou. mais que. Essa é uma questão também de percepção, né? Eu entrevistei aqui uma amiga, né? Uma empresária, e ela falava muito que da infância dela na roça, e tinha bastante seca, era tudo muito simples, mas ela se recorda com uma alegria muito grande dessa época, né? Então, tem gente que vai chorar porque estava na roça e tem gente que vai lembrar e vai falar, puxa, eu me diverti daquele jeito mesmo com aquilo que eu tinha. Uhum. Então, o contentamento de uma pessoa tem muito a ver com da forma que ela observa as coisas, né? Sim. Então, muitos pensariam, a minha vida é simples, mas o outro tem isso e eu não tenho. Não, você estava lá focado, fala, poxa, esse foi o momento mais importante da minha vida e feliz, né? Que é a infância. E aí isso vai refletir também na pessoa que você se torna e nos negócios que você, Sim. na forma positiva que você vê seus negócios também, né? Tá aí é uma das respostas, né? Que está aí no seu subconsciente que diz que o teu sucesso, o teu sucesso empresarial hoje tem muito a ver com a forma que você enxerga a vida, Sim. né? Então, foi feliz pra caramba a sua infância. Foi feliz, eu lembrei agora da cabeça, quando a gente começou, antes de ela vir alugar a casa, a gente morava num quarto atrás da casa da minha avó. Minha mãe falou assim, não, agora você vai morar comigo. E aí a gente morava dentro de um quarto, lá no fundo da casa da minha avó, que era fora da casa, né? E aí morava eu, minha mãe, minhas irmãs, né? Tudo dormia num quarto só, entendeu? E eu falo, foi uma infância, assim, que muito boa, uma infância maravilhosa, meu. Tava ali Tipo debaixo assim, das asas foi da mãe. debaixo das asas, foi assim. E minha mãe sempre será um espelho para mim, assim, em questão de trabalho, entendeu? Questão de oração e tudo, né? Ela é, entendeu? Meu tesouro. Minha mãe e meu pai. Legal. E aqui é um lugar para trazer honra mesmo para quem quem honrou cuidar de você nos momentos mais difíceis da sua vida e nos momentos mais difíceis dela, né, da sua mãe e do seu pai também. Se quiser mandar um recado para a mãe, chegou a hora. Vai fazer eu chorar desse jeito. Não tem problema, é só mandar um recado aí, fala aí. Mãe, você sabe que eu te amo muito, tá? A senhora é uma superação de vida para mim, sim. Tava em todos os tá em todos os meus momentos, desde a minha infância, desde que eu nasci, entendeu? Momentos felizes, tá nos meus momentos tristes, nos meus momentos que sempre precisei, a senhora sempre esteve ali, e a senhora sabe que eu sempre te amo e sempre vou te amar, entendeu? Eu te amo, mãe. Meu pai também. Pode falar, o pai já está na sequência, já fala do pai. Pai, o senhor sempre foi um espelho de, sim, para mim, em tudo. É, eu agradeço para Deus por ter o senhor sobre a minha vida.
Te amo muito, muito, muito mesmo. É, e sempre vou te amar demais. O Senhor sempre estará no meu coração. Te amo, Pai. Top. Aí, esse Eu acho, às vezes a gente não tem essas oportunidades, né? Eu acho que esse é o momento. sim, Quando você está emocionado, podcast é para isso. A gente está aqui conversando, é um papo de amigo, de sobrinho, né? Por que não dizer também, em alguns aspectos, como exemplo, né? Como exemplo de pai, você era um bebê quando eu cuidava de você. judiava bastante, né? Nada, não judiava nada, porque eu tinha confiança, né? Judiava. Eu cuidava você com 15 anos de idade, né? E tinha prazer nisso. Eu pedia para que você ficasse comigo. Eu falei assim, não, você falar pro seu pai, pra sua mãe, você pode sair, deixa ele aqui comigo que eu cuido. Por causa da afinidade que a gente tinha, né? O bebê, você era um bebê fofinho, né? Agora Judiava. virou esse homem barbado aí, Bonito, mas ó. me orgulho bastante por ver sua história, por ver que você superou muitas coisas também, né? Um homem, ele não é constituído só de glórias, né? Tem Não. os momentos de dificuldade. Então, teve ali a infância, mas teve momentos duros, né? A gente sabe que para a criança não é fácil uma separação, mas graças a Deus e glória a Deus que e o pai e a mãe se reconciliou, reconstituiu a família, né? E isso para os filhos verem a reconstituição da família é muito legal, né? Aham. E aí é, traz também exemplo de família, de como fazer, né? E como não fazer, né? Você olha o seu pai e sua mãe, puxa, que legal, isso é bom, mas isso aqui eu não quero fazer. E aí você se formata também num processo de enxergar que os seus filhos e sua esposa são as coisas mais preciosas que você tem hoje, né? Sim. E aí, vamos tentar seguir uma sequência, né? Já que é para seguir na sequência, tava lá. Da sua infância, sua adolescência, e aí você foi observando aquela parte empreendedora e foi. E quando é que você veio? Veio para São Paulo? O que que aconteceu? Eu vim para São Paulo quando Pai e a mãe mudou para cá? O que que aconteceu? Não, assim, eu dessa fiquei história eu não sei. não, Não. não. Então, nos meus 12 anos de idade, né, a gente foi crescendo e tal. Meu pai trabalhava, começou, voltou com a minha mãe, começou a ter o relacionamento de novo. E aí decidiram de voltar e foram morar mudamos de casa, né? Ou ainda fomos mudar no. Começou a melhorar as condições, Não, não começou a começou a ficar. melhorar não, né? Não, Tava morando numa casa muito ruim. começou Nós a fomos ficar morar, nós fomos pior. morar no meio do mato, na casa dentro do mato. Bananeira pra tudo que é lá. E é Sério? onde passava um trem logo na porta. O cadinho. Aí. Eita, ele tava querendo ir pra roça, então. Não, Saiu da cidade, a foi gente tava morando no meio do trilho mesmo. no meio do trilho. E Ele aí? foi Aí, alugar uma casa num bairro, né? é, Nossa, foi muito engraçado que a gente morava. Meu pai e minha mãe, se reconciliaram, né? Botaram a morar junto, né? Meu pai alugou uma casa, né? De frente com o serviço, assim, atravessava a rua, era o serviço da minha mãe, né? E então aí. tu tinha um motivo, né? Ele falou, não, Tinha um vou motivo. morar perto do trabalho dela. Aí, É, só que era no trilho. só que era um bairro que passava no meio do bairro, passava um trilho de trem, né? Esse copo aqui, ó. Esse copo é seu, né? Esse é o seu. Esse é o seu, caraca, mano. Ei, Batata, tem que tratar aqui os nossos Ô, batata. convidados. Ô, batata. Poxa, Batata. Ô, batata. Caraca, meu. Já Caraca, volto com a sua batata. água. Ô, batata. Abaixa, Baixa. abaixa um pouquinho. Isso. Baixa um pouquinho. Aí. E aí você foi morar no trilho. A gente foi morar num bairro, entendeu? O que dividia esse bairro era um trilho de trem, né? E a gente morou bem na primeira rua. Cara, Bem na passava primeira o trem rua. lá mesmo? Passava um trem de carga. Os trens de carga passavam ali, acho que todo o dia inteiro, quase. Acho que, vai, de uma em uma hora passava de carga, né? Trem de carga. E aí, tipo assim, a gente morava bem de frente. E era aquele barulho de Quando madrugada. você tá pegando no sono, vem o trem de carga pá, e passa. Eu dormia direto. Acostuma. Meu pai parecia um doido, né? Acordava parecia um retardado. Que isso, que isso? Tá acabando o mundo. Meu pai, naquela época, acho que ele era sonâmbulo, eu não sei o que era, que era mal barato, Sonâmbulo? que era mal barato, né? Quem tomava um susto era ele, né? Mas depois a gente foi acostumando, na verdade, porque quando a gente foi morar lá, a casa era cheia de mato, né? A casa era uma casa abandonada, né? E naquela época meu pai pagava acho que R$ 200, a gente pagava no aluguel e era muito, né? R$ 200, né? Mas acho que meu pai ganhava pouco, né? Não sei quanto quantidade meu pai ganhava pouco. Minha mãe também ganhava pouco, né?
E aí alugaram essa casa, né? Aí ainda vai lá eu e meu pai limpar, tirar o mato do terreno. Era cheio de bananeira, pelo menos banana tinha no terreno. Tinha, né? E aí a gente veio, moramos uns anos lá, né? Acho que eu morei lá. Meu pai veio embora, acho que quando eu tinha 15 anos, né? Foi acho que 2005, 2004, acho que meu pai veio embora, acho, se eu não me engano, foi nessa época, provavelmente. Que eu sei que eu fiquei depois de um ano lá, né? Mais um ano, depois que eles vieram embora pra cá, porque meu avô morava lá. E Ah, aí, então seus pais mudaram pra cá e você ficou com os avós lá ainda. sim, sim. Na verdade, eu não fiquei com os avós, né? Meu pai, a avó faleceu, né? Sim. A avó faleceu, assim, o que eu me lembro muito, assim, vagamente na minha cabeça, né? A avó acho que faleceu quando eu tinha 15 anos. Esse ano acho que faz 20 anos que ela morreu. Faz 20 anos que ela morreu esse ano. A gente não fez agora. Uhum. Ou vai fazer agora em outubro. É uma E coisa assim. aí, então, é verdade, porque aí depois É, morou junto com os tios também, né? É isso? eu morei. O meu avô ficou morando, né? Minha tia foi morar na casa do meu avô, né? E aí eu fiquei morando lá. Na verdade, ficou morando só eu e meu avô. Na verdade, meu tio não foi morar lá ainda. Aí eu fiquei morando junto com meu avô. Aí eu vim embora, né? Se eu não me engano, eu vim embora em 2006, em 2005 eu vim embora. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai, entendeu? Trabalhando lá, trabalhando com meu pai, ajudando meu pai, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele e por aí começou a minha vida aqui, lá aqui em São Paulo. Foi assim, acho que com 16 anos eu vim embora pra cá. 16 ou 16, 16 anos eu vim embora pra cá. Entendeu? E aí eu comecei a trabalhar com meu pai, de funcionário, né? E por aí E foi, ali né? já ia entendendo como é que funcionavam as empresas, já ficava olhando, Ainda puxa, não, ainda você não não. tinha ainda um sonho de Não, ter uma não. empresa, era Na mais verdade, era um molecão, né? Entendeu? Querendo tirar uns 100 conto por mês lá, né? O dinheirinho, né? que era um dinheirinho para É, poder comprar as pra poder coisas. comprar as coisas, pra poder gastar, né? Na zoeira. E aí eu fui vindo, fui trabalhando. Meu pai depois parou de trabalhar de empreiteiro, né? Foi trabalhar de funcionário, ele colocou eu na empresa, né? E nessa empresa eu trabalhei 3 anos nessa empresa. 3 anos, 2 anos e meio eu trabalhei nessa empresa. Eu comecei como ajudante, né? E terminei como. Saí de lá como. Na área de compra já. Aí fui mudando, já fui crescendo já, né? Fui mudando já o meu pensamento, né? É, eu também trabalhei com ar-condicionado também. Vixe. Mas eu saí de Né? ajudante para ajudante do ajudante. Na verdade, ele trabalhava com Eu não ar-condicionado, gostava né? do Ele negócio. bagunçava, né? É? Na verdade, ele trabalhava com ar-condicionado, eu bagunçava, né? Eu lembro quando A gente se ele divertia, se né? divertia, né? Não era nem trabalho, né? E aí você começou a trabalhar ali, mas aí você já tinha aí por volta de 17, 18 anos, estava ali Eu já tinha, passando para a nessa maioridade. época, quando eu entrei nessa Você estava em empresa, vendas, né? eu tinha acabado de fazer 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. E quando 16 para 17, eu cheguei, trabalhei com meu pai um pouquinho, trabalhei em uma imobiliária e depois voltei a trabalhar com o pai. E aí aí ele falou assim, vou parar porque já não aguento, entendeu? O cara me chamou para trabalhar para ganhar mais, e ele foi trabalhar e aí me levou. Aí eu já estava na fase de 17 para 18, né? E aí eles me registraram com 18, porque eu já estava na virada, né? E aí eu comecei a trabalhar como ajudantão lá, carregava tudo, né? Carregava. Carregava mala. Ixi, eu carregava, ixi, também era uma zoeira também. Putz, porque carregava chapa, trabalhava até noite. Pra mim era uma diversão, né? Comia marmita fria, era de tudo. Tinha restaurante lá dentro, né, da obra, né, que era obra grande, né, e aí, às vezes, quando estava cansado demais, né, tinha os colegas meus, falavam assim, vai lá dormir no canto lá, daqui uma hora eu te chamo e eu vou lá dormir também. É, né, trabalhando em obra, né, você tem que se submeter a algumas coisas. É, eu levei muita marmita, aquelas marmitas de alumínio e tal, e comia fria mesmo, mas era gostoso, cara, É. porque a vida é simples. Quando você não conhece outras coisas melhores, aquilo também não te incomoda, é feliz aquilo. E você encontrar felicidade com coisas corriqueiras é importante, né? Porque a gente sempre fica deixando para ser feliz no futuro. Uhum. Cara, naquela época, no chão de fábrica ou na obra, eu estava comendo marmita fria e estava me divertindo, porque como a gente vem de tradição de pessoas que trabalham em obra, né? Geralmente quem trabalhava eram os nossos parentes,
poxa, eu trabalhei com vários, com meu irmão, com meu pai, com meus primos, trabalhei junto com você também, né? A gente brigava, né, para saber qual é o lado da máquina que tinha que entrar primeiro, entendeu? Então, era divertido, eu me diverti muito e me lembro dessa época com muito orgulho e felicidade, assim. Mesmo que fosse uma marmita fria, comendo um feijão gelado, eu tava de boa. Então, eu acho que assim, é, é, não sofrer com coisas bobas, né? Tem gente que sofre, comeu marmita fria e fica falando pra todo mundo que Ah, comeu a marmita fria. Cara, eu me lembro com orgulho disso, a sabia? minha mãe fazia, até eu não como muito chuchu, porque minha mãe só colocava chuchu na minha Ah, marmita. é. Chuchu Chuchu, na se minha não cara. tiver Aí minha tempero. mãe botava era chuchu e salsicha, chuchu e salsicha, chuchu e salsicha. Quando não era salsicha, era ovo. Mas era uma delícia. Eu, tipo assim, eu acho que nessa época que eu trabalhei nessa empresa, depois que eu fui sair da obra e fui para área, eu fui para a área de montagem de painéis, né? Depois que eu fiquei 3 meses na obra de ajudante e fui ajudar, aí meu pai falou assim, não, filho, eu vou te colocar num setor lá de montagem de painéis elétricos. E aí eu fiquei 3 meses de ajudante lá de obra, né, chão de obra. E aí eu fui para essa montagem de painéis, né, que aí eu fiquei 1 ano e pouco lá. Depois eu mudei de setor, aí eu já tomava conta de almoxarifado junto com compras, e aí os caras aproveitavam de mim porque queria aprender, né? Mas nessa época do que eu fazia, que eu trabalhava do painel elétrico, que eu fiquei 1 ano e meio até mais 1 ano na área de compras, eu levava marmita, minha mãe fazia marmita para mim, Ó, né? uma coisa que as pessoas não sabem sobre os empresários. Eles só olham o resultado do empresário e falam, puxa, esse cara sonegou o imposto, esse cara roubou, esse cara explorou. Mas ninguém sabe que ele comeu marmita fria de salsicha com chuchu. Então as pessoas olham para o empresário, julgam o empresário, olha para ele e fala, puxa, esse cara aí deve ter passado alguém para trás. Mentira, esse Ou cara ralou, esse cara comeu salsicha, esse cara comeu ovo, comeu marmita fria. Então, as pessoas que julgam os empresários, que são as pessoas que dão emprego, né, deveriam respeitar mais a história dos outros. Nunca achar que foi dado de mão beijada ou que foi roubado. Porque parece que é errado você ter sucesso aqui no Brasil. Se você é um cara bem sucedido, tem um carro bacana, tem uma casa bacana, tem uma situação bacana na tua empresa, ele acha que você está errado, mas pô. né? Então, poxa, me orgulho bastante assim do que você está se tornando, né? Porque você é ainda muito jovem, mas ouvir esse processo de aprendizado que você teve e de não sofrer com isso. Cara, e você se lembra do chuchu com salsicha? Dando risada, poxa, que legal, mano. Mas Né, era, assim, velho? e isso, e, tipo assim, a gente não reclamava, né? Tipo assim, pelo menos eu não reclamava com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, muda aí de salsicha pro ovo. Ou bota um Então, filé de mas não era uma frango. De vez reclamação, em quando era ela tipo, botava um filé de frango, poxa. né? Eu falei assim, pô, eu já tô cansado de comer chuchu. Mas, tipo assim, quantas vezes a gente não. Às vezes minha mãe fazia marmita, quantas vezes a gente mesmo não comia a marmita, quando a gente trabalhava lá junto, a gente chegava a marmita na obra, a gente não comia a marmita na obra, entendeu? Poxa. Quantas vezes a gente quando chegava lá, a gente não A comia a própria marmita. marmita, né? E Entendeu? vem marmita com farinha pra caramba, Vem o feijão bem que. né? Não, mas não, eu me lembro, assim, foi muito legal, assim. Eu me diverti pra caramba na obra. Arriscando bastante, assim, a vida, porque a gente é garoto, Ixi, né? Não sabe tratar, né? sim. Hoje tem mais as NRs, você vai saber. Hoje em sistema de segurança, né? Hoje o sistema de segurança ela tá bem Ela grande, tá né? mais rígida, Tá né, mais do que na rígida. minha época, né? Na verdade, ela tem que ser rígida, porque tem muitos funcionários que eles não, Não tipo assim, seguem não as seguem as normas, né? normas, né? Entendeu? E hoje, tipo assim, qualquer coisa Aproveitando, os funcionários da tua empresa, eles trabalham dentro das normas, ok. Quais são as normas? NR o quê? Eu não conheço muito sobre as tem NRs. NR18, NR12, né? NR2, né? Que é o que mais a gente usa, né? 18, 2, 35, que é a altura, né? E o 10, que é Então tem eletricista. todo um protocolo, né? O cara hoje não entra. Você, por exemplo, da tua construtora, você não entra numa grande empresa para prestar serviço sem os caras já feito o curso disso, né? Não, Eles têm que fazer o curso, tem um né? curso disso, na verdade tem até o exame médico, para você fazer um exame médico, para você trabalhar em altura hoje, você tem que ter o NR35, que é um curso, né, que você atinge algumas horas, né?
E tem os exames médicos mesmo, que você tem que fazer para você estar apto para trabalhar na altura, entendeu? Ô, Fê, eu me lembro, trabalhando na obra, na minha época não tinha nada disso, nada. Ó, eu já caí de andaime, sério, eu já caí de andaime, vi o meu irmão do meio, Sérgio, cair do andaime de, sei lá, 2,5 metros, quando ele caiu, o caibro que rachou bateu na cara dele, ele desmaiou, imagina você ver seu irmão desmaiado, fala, pô, morreu, né? Esse foi um acidente. Sofri um acidente com o Charles, que é um outro primo nosso. A gente caiu do andaime, o ar-condicionado caiu no pé dele, quebrou o dedo dele. Eu caí por cima dele. O que mais? Eu fui furar concreto, uma laje de concreto sem o sistema de segurança, sem o óculos de segurança. Entrou um cavaco de ferro dentro do meu olho, quase me deixou cego, tive que fazer uma cirurgia. Cara, não existia nada É, a última do meu daquilo. pai, né? Ah, Meu pai subiu na escada e caiu assim. Poxa, cara, são muitos acidentes. Então, as São. empresas grandes como a tua, que é uma construtora, preza muito por segurança, né? Porque na minha época, muitas coisas aconteciam de acidentes absurdos, assim, tipo, de coisas simples que eram procedimentos que não se tomavam. E eu não me lembro de nenhum curso. Todas essas NRs que você citou aqui, não existiam nada, né? Então, você subia no andaime, tipo, de 12, 20 metros, você não colocava o cinto. Não existia aquilo. E eu ficava me divertindo, me pendurando lá, parecendo que era um circo, né? Não era circo, né? Na Era verdade, risco, na né? verdade existia, existia, mas a maioria das empresas não usava, né? As Entendeu? empreiteiras As não tinham empreiteiras. uma fiscalização também tão Entendeu? apurada, né? Que nem Sim, aí hoje. você pode pegar um Zé da esquina e colocar lá dentro, entendeu? Antigamente era assim. Eu era esse Isso eu cara, né? lembro. Eu era esse cara Ah, inexperiente, entendeu? né? Jovem, e as pessoas não tinham Porque assim, você como consultor tem muita responsabilidade, porque às vezes a ignorância do prestador de serviço é de não querer usar. Não, eu não vou usar porque ele está tão acostumado com aquela altura que ele acha que ele não precisa, Uhum. né? Eu lembro que tinha um pedreiro que trabalhava na minha casa, trabalhava de chinelo. Cara, ele subia no negócio e você falava assim, cara, por que você está andando desse jeito, se equilibrando em cima não era nem coluna que ele tinha feito, ele tinha feito subiu os tijolos e estava andando em cima. Eu falei, não, mano, não é possível. Quer dizer, imagina você pegar um funcionário como esse e de quem é a responsabilidade? É sua, né? Como construtor. Então, quando você coloca o cara para fazer um curso da NR, ele passa também a ser responsável pela vida dele, porque ele sabe o que ele precisa para minimizar os riscos dele, né? Sim, hoje na empresa a gente tem um setor de segurança, né? Segurança do De trabalho, segurança né? do trabalho, né? Que ele seleciona, né? E se o cobra, né? O pessoal assina, né? É a lista de EPIs, né? Que eles recebem todos, né? E ele é cobrado, esse pessoal é cobrado diariamente. E, tipo assim, quebrou o EPI, tem que devolver e fazer a troca. Se não fazer a troca e tiver sem, você adverte ele uma, adverte duas, depois da suspensão. Porque essa advertência que você dá, muitos deles vão achar que é ruim, mas é para salvar a vida Para dele, né? salvar a vida deles. Uhum. Porque, tipo assim, beleza, a empresa vai lá, o funcionário vai lá, quebrou a perna tal, ou morreu. Ou quebrou a perna, a empresa vai lá, indeniza, pronto, acabou. E ele vai ficar como? Com a perna quebrada, vai ficar, de repente, colocar um pino pro resto da vida? Não, Entendeu? isso É se mais não for trágico, né? Entendeu? Ou se não for trágico, morreu, pelo menos se morreu, entendeu? Às vezes a família, pô, morreu, pelo menos não deu tanto trabalho, né? Outra coisa que eu me lembro de Não? um acidente. Depois você fala se você teve acidente. Eu escorreguei num telhado e entrei para dentro do telhado de costa. Eu estava em cima de um telhado, a gente estava mexendo no ar-condicionado e geralmente telhado não é o telhado de barro. Como é que chama aquela outra telha? É zinco, né? Zinco. Zinco, É aquela que escorrega, que vai formando o limbo em que cima. assim, acho que é zinco. E aí, tava ali, a gente tá andando normal, né? Que é uma telha já mais sensível. Tava andando, mexendo no ar-condicionado, e de repente, o que aconteceu? Começou a chover. Sabe com aquela chuva que vem? Bem, na hora que veio, a gente falou, vamos sair. Na hora que vamos sair, que a água bateu, que eu pisei, Escorregou e foi embora. caí dentro do negócio. O cara me pegou assim, ó, e me arrancou de dentro do telhado. Então, quer dizer, provavelmente eu não devia estar usando uma bota
antiderrapante. Provavelmente deve ser um tênis. Na verdade, você não estava usando cinto, né? Não, mas a gente tinha que passar andando por cima do telhado mesmo. Mas eu não estava com certeza com o pisante, né, ali adequado, que deveria ser uma bota, né, para minimizar acidentes, né? Esses foram um dos acidentes. Quantos acidentes eu já falei? Caí do telhado, furei o olho, caí do andaime. O dedo, não foi? Que você falou o dedo, que cortou o dedo? Foi o dedo que ele falou? O dedo? Não, quem quebrou o dedo foi o Charles. Ah, o Charles. Eu tava em cima do andaime, eu e o Charles, e ele mais forte do que eu, pegou o ar-condicionado do lado do motor, o andaime leve. Quando a gente levantou, que pegou aquela gravidade pro lado dele, virou tudo em cima dele. Então caiu o ar-condicionado, as tábuas tudo em cima dele. O ar-condicionado caiu no dedo dele. Ainda bem que ele era fortinho, né? Ainda bem que ele era fortinho, mas rachou o dedo dele no meio. Leva pro hospital. Né? Entre outros acidentes que eu presenciei, do meu irmão. Sabe o que eu presenciei também de acidente? Porque o pessoal gosta de coisa trágica, né? Vamos contar coisa trágica. No ar-condicionado, você vai poder me lembrar, num aparelho de janela, você precisa pressurizar além do vácuo, para fazer teste, você tem que colocar o hidrogênio, certo? Nitrogênio. Tá, aí beleza. Aí tem aquele tubo enorme de nitrogênio, que tem uma válvula, e para entrar, ele precisa de uma válvula de... a válvula de pressão. É uma válvula de controle de pressão, vamos chamar assim, eu não sei se é exatamente isso. Tá, aí beleza. O que aconteceu? A gente esqueceu a tal da válvula. O que o técnico resolveu fazer? Usou o bico. Ele resolveu fazer direto a ligação direta, fez uma solda, fez a ligação direta, quer dizer, ele não tem o controle de pressão que entra no... Eu já fiz várias vezes. E aí, você já fez várias vezes assim. Mas aí tem o manômetro, Sim. Que é aquele relógio o manômetro é um de pressão de baixa ou de alta, né? Aí você usa uma só, mangueira vermelha, mangueira azul, beleza. Eu vou controlando aqui, ele disse, eu vou controlando aqui. Então, para vocês que não sabem, o manômetro tem um vidrinho, que é onde você vê passar o gás do ar-condicionado, que é uma referência, né? Na verdade, é uma referência que quando o ar bate, né, ela vai subindo, né? Só que você não vê o ar passando. Mas não lembra que tem um vidrinho? Você está falando no vidro de líquido. Vidrinho de líquido, para você ver o líquido passando, porque quando o ar-condicionado, ele vai um líquido gelado. Né? É que, na verdade, quando você passa no nitrogênio, é só ar. Então, você não vê o líquido passando, entendeu? É só o ar. Então, mas quando ele está muito gelado, você vê Isso, que tem uma gás. referenciazinha de um gás. Sim. Beleza, tranquilo. Aí ele fez a adaptação técnica dele, soldou o negócio lá, porque não tinha... Quem que era o técnico? Cara, eu não lembro mais o nome dele, mas eu me lembro que ele era um recém-formado do Senai, ele tinha só 19 anos e já tinha uma função de responsabilidade. E eu mais velho falava, cara, isso não vai dar certo. Eu falava, não vai dar certo isso aí. E a gente estava se eu não me engano, a gente prestava serviço para Telesp, na época nem era telefônica, e a gente estava em algumas montanhas, por lá, do lado de Jundiaí. Então você subia, tinha centrais de telefone e tal, não sei o que, e a gente fazia manutenção nesse ar-condicionado. Se eu não me engano, cara, eu não lembro onde que era. E aí, beleza. A gente estava lá no topo, e a gente tinha esquecido da peça. Não dava para voltar. E ele falou, não, eu vou fazer a manutenção. Mesmo assim. Então tá bom, vai lá, fez o teste de gás, tinha que fazer a corretiva. E aí beleza. Aí mandou um outro cara. Ele segurando o manômetro. E o outro, ele falou, abre. Aí ele fez, abriu. Tranquilo. E ele lá segurando o manômetro. Beleza. Eu acho que não entrou todo que o ar que precisava entrar aqui para fazer o teste. Mas aí tava muito calor lá mesmo. O nosso técnico usava jaleco. Ele tava sem camisa. O que ele fez? Tirou a camisa. Tá trabalhando lá. 3 caras lá no topo do Everest. O cara trabalhando sem camisa, fazendo uma adaptação técnica bem porca. Beleza. Na hora que ele mandou ele abrir a segunda, o que aconteceu? Puf! Deu uma explosão. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Olhou e a mangueira Quando a gente olhou pro cara, ele tava com um buraco no peito dele. Aqui, ó. A gente, putz, mano. Aí todo mundo ficou, e agora? E agora? No meio do nada, olhando o cara com um buraco no peito. O buraco, ele tinha um peito meio gordinho. Quando
Quando a gente percebeu, tinha feito um buraco de bala aqui, a gordura dentro dele caiu assim pra fora. Fez um buraco, velho. Aí a gente falou, putz, mano, a mangueira bateu no peito dele, e aí ele pegou o jaleco, colocou aqui, pega, vamos levar pro hospital, vou levar pro hospital, e pega, hein? Enfiamos ele no carro, largamos todas as coisas. Olha só que drama. Descemos pra cidade, procura, a gente tava com uma E não Kombi. tava sangrando. Tava sangrando. Quando ele chegou no carro, ele fazia assim, ó. Aí ele começava a passar mal. E não olha, e ele passando mal. E fala, mano, esse cara vai morrer, mano, ele tomou um tiro. Aí a gente parava nos lugares porque a gente não sabia. Entramos numa cidade, não sabia onde era o hospital. E aí ficava parando, onde é que é? E aí todo mundo fala, o que foi? Foi tiro. Mó aventura, velho. Tudo moleque. E aí ele lá e tal, não sei o que, e chegamos, achamos no hospital. Aí eu entrei, que eu era mais velho e tal, não sei o que, fui lá, fiz a ficha dele e tal. Aí daqui a pouco ficamos esperando. Aí veio o médico. O médico veio falar com a gente, mano, no interior. E a gente esperando, ele falou, caramba, hein? Amigo, vocês teve sorte, hein? Mas ele falou assim, pegou um negócio assim, abriu um guardanapo assim, ele falou, mas o que é isso aqui? Era um vidro. Um pedaço de vidro. Sabe aquele vidro? É o vidro que fica na frente, né? A gente achou que era mangueira que tinha Pegado. sapecado ele no peito. Não era o vidro que estourou e aí bateu no peito dele, fez aquele buraco de bala, bateu e entrou pro lado assim, ó. Então acho que os caras na hora de começar a fuçar lá, ele falou, mano, o que é isso? Aí foram arrancar um vidro de dentro do cara, mano. Então você vê que, e ele só tinha 19 anos, mas se tivesse ido no olho, se tivesse ido na garganta, né? Se tivesse rasgado o rosto dele. Então, as empresas que que trabalham com risco de altura, com eletricidade, né? De infraestrutura, que é uma coisa que a tua empresa faz, né? Tem que estar dentro das normas de segurança. Sim. Que são básicas, né? Para minimizar o máximo possível, né? Sim. Você se lembra de algum acidente que você teve, que você viu? Eu quase fui preso uma vez no Itaú, né? Por causa disso, eu pensava que eu tava roubando o cofre do Itaú. Ah, você tava trabalhando no cofre e o cara falou, cara, não, ladrão. Nada, eu tava trabalhando pro lado de fora meu pai pegou uma vez um Itaú, né? Na época eu aí veio um monte de segurança. E eu soldando, pai, na hora de pressurizar, beleza. E aí, pai, cadê a válvula? Não, bota no bico aí, beleza, então tá bom. Então. Aí pressurizando, né? E aí, daqui a pouco, pô, estourou a mangueira. Pronto. Putz, ladrão. Aí eu vou lá, estourar o caixa. Vou lá, coloco outra mangueira. Pá. Pô, estourou outra mangueira também. É tiro. Dentro do Caramba, mano. tiro. Aí eu falei pro Gino, pô, mano, você parece burro. Era eu. Aí eu fui, botei outra mangueira, estourou outra mangueira. Terceira mangueira. 3 mangueiras nós estouramos. Eu falei, que merda, mano. E a polícia? Passou, acho que uns 10 minutos, mano. 10 minutos. Daqui a pouco apareceu, acho que uns... Juro pra você, pareceu acho que uns 5, 6 carros de polícia, mano. E a polícia tudo vindo. Pau na cabeça, mano. Eu falei, puta merda, vocês estão fazendo o quê? Vai. Primeiro eles apavoram, depois perguntam, né? Aí foi esse quadro que a gente tomou dentro do Itaú. Achou que a gente tava roubando, o vizinho achou que a gente tava roubando, 10 horas da noite, né? 10 horas da noite. 3 explosões, 10 horas da noite porque... no Banco Itaú. Roubo. Isso lá na travessa acho que da São Gabriel com a Santa Mara, né? Vixe, a gente tava à noite, mano, na Avenida Santa Mara. Eu falei, puta que lá. Ixi, várias vezes que a gente estourou esse tipo de mangueira aí. Mas essa foi mais da hora. Acidente de alguém assim, você nunca chegou a ver? Acidente de alguém eu nunca cheguei a ver. Então, os caras só. Porque não tinha sistema de segurança na minha época mesmo. Os caras só cortou o dedinho, cortava o dedo, né? Que às vezes a gente cortava o dedo no estilete para fazer o isolamento. Assim, às vezes a mangueira batia. Mas, assim, acidente, nunca cheguei a ver, assim, com a gente trabalhando entre nós mesmo, da nossa equipe, assim, que eu me lembre, não. Entendeu? Meu pai, que foi o acidente que aconteceu com ele, né? Mas que eu me lembre trabalhando nós ali, não. Nunca... seu pai parece que tá batendo o recorde. Já arrancou o pedaço do dedo, já caiu da escada, já caiu da escada. Depois que ele caiu, ficou em coma, já caiu umas 4 vezes. Já caiu da escada 4 vezes, já. É bom, pô, isso aí tem... Tá na hora de aposentar, hein, seu Raul? Isso aí tem umas 20 vidas, né? O podcast tem que ser nisso, né? Não, o dele tem que ser pelo menos um dia, cara, o dia. Histórias de acidente do Raul. Oxe, uma vez o guindaste bateu nele, parece que empurrou ele, jogou ele longe. Ixi, tem história.
Aí, redondo. Mas eu vou retomando lá O- nos NRs, assim, a gente cada vez mais tem que se atualizar, né, nessa parte de segurança, as empresas, né? A gente tem se atualizando nessa parte de segurança porque ela é muito importante, né? Qual é o conselho que você, como empresário de uma grande construtora, que dá para as pessoas que estão iniciando a carreira deles na área da construção civil? O que que você fala assim, sobre esse assunto? Só na área da construção civil ou na área de todas as áreas? Cara, Só se for de proteção, todas as áreas. É o conselho que você dá para um cara que está de começando. proteção, segurança, você está É, falando? Assim, exigir muito do seu próximo que está do seu lado. porque Entendeu? às vezes é- às vezes não é só a sua prudência, é a imprudência Pensa do outro que do te, outro te, que te tá do seu atrapalha. lado, né? É. Quantas vezes a gente já viu, muitas vezes, tipo assim, você tá trabalhando, aí o cara, tipo assim, você tá mexendo no equipamento e seu parceiro pega, peraí, acabou o serviço, mas às vezes não acabou, o cara vai, liga o equipamento e você vai e morre. Entendeu? Então, acho que assim, você dar atenção no seu parceiro, em você mesmo, com segurança, né? Porque a vida ela é curta, né? Tipo assim, a vida ela é um sopro. Daqui a pouco, se você não se cuida, você morre, né? E o Entendeu? legal, é que assim, você tem uma visão empresarial, mas você também já passou no trabalho lá, né? Na bota suja de terra, na mão suja de graxa, né? Já, Já quase tomou um enquadro da polícia trabalhando, né? mano. Eu também tenho bastante história. Uma vez eu fui trabalhar num órgão público, num departamento público, e a gente foi virar à noite no departamento público. E aí a gente olhou assim, ou a gente dorme aqui, ou a gente volta amanhã para fazer o serviço. Vamos dormir aqui? Vamos. E aí o que que eu fiz? Cara, vou dormir no papelão? Não, vou procurar alguma coisa. Aí comecei a olhar, e aí encontrei um sofá. Fui lá e tirei dois gomos do sofá e levei lá para onde eu estava trabalhando, deitei e dormi. Quando de manhã, eu fui acordado pelo segurança do negócio. Ei, o que você está fazendo com isso aí? Isso é patrimônio público. Você vai ser preso agora. O cara queria me prender porque eu mexi no patrimônio público que estava lá, que não era para mexer. E para convencer esse cara não, fala, cara, eu dormi aqui, eu tô para não ir para casa, ele dormiu aqui. Mas você não pode mexer aí. Isso é patrimônio do Brasil. Vixe, aí foi bravo. Eu já trabalhei assim em lugar assim, principalmente a É. prefeitura de São Paulo, né? A gente fez uma vez um serviço no Santander, que ele fica no subsolo da prefeitura. E aí a gente, parece que o Santander fez algumas serviços para a prefeitura, né? E aí a gente teria que aceitar a passar por alguns andares da prefeitura lá de São Paulo, daqui de São Paulo, né? Sei. Ixi, era mó da hora, mano. Que a gente entrava em cada labirinto dentro daquela prefeitura, mano. É. Pulsava em cada labirinto de lá é segurança grande, né? E a gente pulsava em cada lado, deitava. Às vezes tinha esses sofás aí, lá a gente deitava, dormia, que a gente trabalhava à noite, né? Dormia escondido lá nos lugares. E era muito legal, mano. Era muito legal. Já trabalhei muito, assim, nesses lugares, patrimônio. Aquela câmera portuguesa, nós já fizemos também, muito legal. Assim, Legal, né? e É, cada. e- então, são histórias, né, que são importantes para nos conduzir aonde a gente chegou até aqui, né? Uhum. E, bom, vamos voltar um pouquinho aqui para a parte da história. Depois a gente fala mais sobre trabalho. É só Sim. você seguir aí até o final do nosso podcast, que vai ter mais informação sobre empresas aqui e depois o Felipe vai dar dicas de empresas para vocês. Mas falando aqui, teve um encontro importante com o amor da sua vida, né? Porque atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e eu sei que ela é muito amada, não só por você, mas por todos da família. Uma pessoa incrível. Como é que foi o seu encontro com o grande amor da sua vida? Fala pra nós. Eu sempre falo, né? Até tiro o sarro da cara dela que, assim, ela ia dormir na minha casa lá só pra me ver, né? Ah, é, né? É mentira, mas ela era amiga, na verdade ela é da igreja, né? Eu conheci a Jéssica lá na igreja, da Vida Nova, né? E ela era muito amiga das meninas, né? Então ela ia muito pra casa e tal. Só que não foi, né, não foi nessa época também. Aí eu falo pra ela assim, você foi lá pra casa lá com as minhas irmãs só pra me ver, né? Na verdade, ela foi pra investigar. Investigar. Deixa eu ver se vale a pena, se ele é um bom filho, se ele é um bom irmão.
E aí? Mas ela fala que sempre olhou pra mim, né? E aí teve uma época que a gente vai, conversa vem, conversa vai, né? E eu não era fácil, né? Assim, eu era muito Bagunceiro? bagunceiro, né? Saía muito pras baladas, Quase nada, assim. né? Eu não era uma boa influência pra ela, né? Então, mas aí a gente começou a se relacionar, né? A gente começou a ficar junto, né? Começamos a dar uns beijos, né? E, se eu não me engano, ficamos acho que um mês, né? Um mês e meio, e aí a gente parou, né? Não quis mais. Na verdade, eu não quis. Na verdade, assim, ela falou assim que não queria mais porque eu era muito bagunceiro e safado, né? Entendeu? Não era. Eu acho que ela tava certa, não? Então, com certeza, com certeza. E aí, Com certeza ela estava certa. Aí ficou, aí eu falava pra ela assim, ó. Ela falou assim, não queria, ela falou que não queria mais, eu falei assim, aí beleza. Aí, mas mesmo assim a gente ficava conversando, né? E eu, assim, gostava e não gostava, né? E aí eu falei assim, aí passou uns 15 dias, eu falei assim, eu quero falar com você. E ela falou, tá bom, ela queria falar comigo, né? E eu nunca falava com ela. Eu falei assim, domingo que vem eu quero falar com você. E tava com vergonha, eu falava, ia na igreja, ia na aí igreja. depois assistia o culto, e depois falando, eu quero Não, eu já vou falar. Não, já eu quero falava falar. na hora, não, na semana que vem eu falo com você. Não, eu falo com você. Amanhã eu falo com você. Eu falo, amanhã eu te ligo. E nunca ligava. E ela esperava. Amanhã eu te ligo. Aí até ela botou pressão aí. Você vai falar ou não vai falar? Se eu vou falar, Já. já é. Eu falei, que A, B. Não, a gente queria voltar tal. Que não sei o que. Nunca dava um braço a perder, né? Levar só assim, né? Aí eu falei assim, não, eu quero voltar com você, vamos tal. Porque aí ela tava indo para outros lados, assim, né? Eu falei assim, não, vou perder essa mulher, né? Você vai, Não posso perder. Não posso perder essa não oportunidade, pode né? perder essa E, oportunidade, e né? legal, assim, que ela sempre foi uma menina bacana, né? E todo mundo falando bem dela, né? Não, essa daí é pra casar, essa Sim, menina é de sim. ouro, essa daí você não vai se dar mal, essa daí ela é. Né? Essa aí eu sempre falava, não, e o Mário falava, você vai casar, vocês vão casar, vocês vão casar, vocês vão casar. E o pastor fala, não, casa com ela, casa com ela. É. Aí casei, né, com ela. Aí, enfim, casei Casei. com ela. Namoramos 1 ano e meio, né? E ela ficou grávida do Aslano. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, entendeu? Além de casar com ela, foi ter meu filho. E aí casamos, né? Aí Então, depois veio o segundinho você vê o segundinho maravilhoso. maravilhoso. E aí casamos, né? E hoje, já esse ano vai fazer 11 anos que nós estamos juntos, né? E Ó, que legal, né? foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim, que mudou a minha vida da água pro vinho, né? Sim. É bonito ver como vocês cresceram, como vocês têm comunhão, né? Como vocês cuidam dos filhos de vocês de forma excelente, né? Vocês são excelentes pais, presentes, né? Porque diante de muito trabalho que um pai tem, né? Às vezes ele tem dificuldade de passar um tempo com o filho e você, diante da função que você atua hoje como empresário, você tem mais liberdade, né? Para estar com eles e são muito presentes, né? Fazem de tudo para essas duas riquezas que estão com vocês ali. Mas nem tudo foram flores, né? Nem tudo foram flores e não sei se você vai falar sobre isso a respeito desse processo, mas aí eu deixo mais para você. Como é que foi? Foi sempre tudo muito lindo ou teve uma dificuldade nesse período de início de namoro e casamento? Como é que foi? Bom, a gente tem as nossas dificuldades, né? Assim, todo casal tem as suas dificuldades, mas as nossas dificuldades foi muito mais, muito superiores do que assim, flores, né? Aham. E nós namoramos, começamos a namorar, né? Nós começamos a namorar em 2012, 2011, 11. Foi 11, 11, 2011, acho que foi 2011, 2011. Começo de 2011, que a gente casou em 2012 no final. E aí a gente começamos a namorar, né? Eu não era fácil, né? Eu saía muito para as baladas antes de namorar ela, bebia muito, né? Bebia bastante, né? Só que eu não usava droga, né? Não usava droga. Naquela época eu não usava droga. E aí a gente começou a namorar.
A gente saía até junto, só que ela nunca gostou, né, de bebida, né? Porque ela já teve traumas com o pai dela de bebida, então ela nunca gostou de bebidas. Mas gostava de sair, gostava de ir no barzinho, assim, gostava de... E a gente sempre saía, né? Só que aí eu comecei a viajar muito, né? Viajar pra Trabalhando. fora, trabalhando. Meu pai pegava muita obra fora, né? Entendeu? E aí eu comecei a usar droga, né? Nessa época, né? E ela namorando comigo. Eu fiquei usando droga, né? Namorando com ela. Só que ela não sabia ainda. Acho que ela depois de 4 meses, 5 meses que ela ficou desconfiava, né? Entendeu? E aí ela ficou sabendo. Mas aí eu sumia, fazia muita bagunça, muita. Foi E um momento difícil, né? Assim, eu acho, porque eu entendo assim que, tipo, a vida da pessoa que acaba se envolvendo com drogas, ela afeta todo mundo, né? Porque a gente teve bastante contato com o nosso sócio Flavinho e ele fala sobre adicção, né? Que quando tem um adicto, né, que é a pessoa que se envolve com drogas, a família toda né? Ela está envolvida na adicção. Então, por quê? Porque você ou é pai de uma pessoa que é usuário de droga, ou é irmão, ou é parente, ou é amigo, ou é esposa. Então, quem é que sofre? Todo mundo, né? aham. Então, nesse processo, é, envolve todo mundo. E aí, quando ela ficou sabendo, ela, pelo que eu entendo, ela não deixou você na mão, né? Não, quando ela ficou sabendo, ela quis me ajudar bastante. Assim, ela quis me ajudar, me ajuda até hoje, né? Mas quando ela ficou sabendo, ela, tipo assim, qualquer outra garota poderia, outra mulher poderia simplesmente, pô, vou ficar, mas, Não sim, quero não mais. quero Não, mais. não. Simplesmente, E era justificável, né? Vamos dizer assim, justificável. Mas o amor, a índole, né? imagina, A, a, você tá a 6 meses, esperança. 6 meses com um cara e descobre que o cara tá usando droga, assim, para qualquer, a maioria das mulheres, assim, que simplesmente pega e E vai deixa e embora. vai embora, entendeu? E ela foi muito firme, Firme. né? Ela foi muito, tipo assim, uma mulher muito valente, né? Assim, muito valente mesmo, né? Que depois de casado ainda eu fiquei eu acho que 1 ano e pouco, 1 ano e meio usando droga ainda, né? A gente namorou 1 ano e meio e depois de casado eu acho que fiquei nas drogas 3 anos, mais ou menos. E, e nessa época eu sumia namorando, né? Tipo assim, eu viajava, né? Usava um droga, quando voltava, aí eu ficava um final de semana e viajava de novo, né? E aí eu sumia, eu bebia, usava droga, Foi um entendeu? momento difícil, não só para você também, né? Porque a dificuldade você usa, mas você também não quer, né? No cérebro tem um sistema de recompensa muito grande. Você mexe no sistema de recompensa do seu Sim, cérebro. E aí o teu corpo todo se movimenta para sentir aquela sensação novamente. Só que, tipo, o teu consciente fala, cara, não é certo, eu não quero, né? E é uma dificuldade, porque, não justificando, né? Mas como não, é uma doença de adicção, né? E aí quando você entende que você precisa lutar contra uma doença, ela se torna intensa o tempo todo, a sua vida inteira. E as pessoas que estão do seu lado, você realmente começa a ver quem são, né? E ela provou por A e B que ela acreditava em você. E aí, é, como é que foi assim? ela Você vendo a acreditou. conduta dela, E aí, acreditando em você sim, mesmo casado? depois de 1 ano e 1 mês, né? Ela ficou grávida, né? Se não me engano, acho que 1 ano ela ficou grávida, né? E eu usando droga, né? Também. E foi, acho que foi, assim, não foi tão pior quanto ela não estava grávida. Porque quando ela ficou grávida, foi legal e tal. Foi sempre o meu sonho era ter um filho, entendeu? Meu sonho era ter um filho. E podia ser homem ou menina, tanto faz, mas eu queria ter um filho. Deus me deu um Aislan, né? E aí, nesse tempo de 6, que a gente ia casar em dezembro, né? Então faltavam 6 meses, assim, mais ou menos, pra ela a gente casar. Que aí depois que a gente decidiu de casar, quando ela ficou grávida.
E aí foi os piores meses da vida dela, assim, que eu creio, assim, né? Porque foi difícil de uma escolha, né? Como que eu caso com um cara drogado, né? Que usava cocaína, né? Que não era uma droga, não era maconha, né? Eu usava só cocaína, entendeu? Que é uma droga forte, né? E bebia muito, né? Assim, bebia de ficar caído mesmo, droga. Às vezes de me achar no meio do mato, né? Que já me acharam uma vez no meio do mato, entendeu? Sujo, com o nariz cheio de cocaína. E aí acho que foi, foi um dos piores meses da vida dela, de escolha, caso ou não caso. E aí foi indo, chegando próximo do casamento, né? E eu, sim, às vezes eu sumia. E aí teve um dia, chegando próximo do casamento, tá? Pra ela acho que era um peso assim, pô, De decisão, né? decisão, né? E teve 3 dias antes do casamento, eu sumi, né? Uma semana antes do casamento eu sumi, acho que 3 dias. E até no dia do meu casamento eu fui jogar bola, né? Falei, caraca, mano, no dia do casamento o cara foi jogar bola, mano. Às 2 horas da tarde, o cara foi jogar bola. Eu lembro que eu briguei com ele. Ele falou, mano, você não vai jogar bola. Não, eu vou jogar bola. Eu falei, você não vai jogar bola. Meu Mano, casamento- você vai casar. Se você quebrar o braço na hora que você estiver jogando bola, como é que você casar com o braço enfaixado? Ele falou, não vai acontecer nada, não. É tipo assim. Eu falei, Mano, moleque. 5 horas da tarde, meu casamento, eu jogando bola 2 horas da tarde. Eu fui jogar bola 2 horas da tarde, mano. Vê. Aí eu falei assim, tipo assim, sem noção, né? Mas sem noção, né? Sem noção Você total, né? amadureceu. Vai. E sim, 3 dias antes, uma semana antes, 3 dias antes do meu casamento, eu sumi, né? Usando droga. E eu foi assim, foi uma decisão muito assim, que ela, assim, que ela foi muito ali, Ela falou, foi valente ali, tipo assim, eu vou escolher, tipo assim, eu vou arriscar. Se a gente até brinca às vezes, diz, pô, se arriscou bem, né? arriscou bem, né? Porque Arriscou ele bem, tomou né? vergonha. Não, Arriscou bem, não, né? pra quem viu toda essa cena, eu vi, né? Muita dessas cenas, né? E, e ela foi realmente uma guerreira, ela acreditou em você o tempo todo, né? Como qualquer um poderia ter dúvida, não vou, não vou, vou, não vou, ela foi, acreditou e o resultado é uma família linda, maravilhosa, É. de um cara que é bem sucedido, um cara que é exemplo de pai, não tem vergonha de falar do que aconteceu, porque mais importante do que a reputação que você está abrindo mão agora, porque você, para um empresário chegar e falar que foi usuário de drogas, é um risco muito grande, né? Porque tem pessoas que pode ser que, tipo, não vou querer fechar negócio com esse cara, né? Mas aí é um problema dele, porque o que mais importa, na minha concepção, é as histórias que irão se transformar ouvindo que um empresário, né, de sucesso como é você hoje, pai de família, pai de 2 moleques lindos, com uma esposa maravilhosa que acreditou nele, né, e que vão ouvir essa história e que vão transformar a vida deles. Então isso não tem nada, isso é tesouro no céu. Esse é o verdadeiro tesouro da É uma vida, né? superação, né? Aham. Porque a gente conta, a gente tem essa história, é uma história, né, nossa, né? Aham. É uma história que a gente vai, tipo assim, a gente vai colocando no nosso currículo, Todo né? mundo gosta de maquiar a história, contar Sim. só a parte boa, né? A Aham. parte ruim ele não conta, né? Sim. Mas eu não digo que foi ruim, porque foi necessária para o teu processo de amadurecimento, né? E você Foi. superou isso, né? Sim, eu superei. A gente, depois de, igual eu falei, depois que eu casei, né? E a gente sempre, eu sempre prometo. O Então ali cara, na hora que vem o Aslan, você vê, poxa, agora ficou sério, então eu preciso me organizar. Como é que foi? tipo, assim, quando a gente casou, é, sim, a gente sempre promete, né? O usuário, ele sempre promete que vai parar ou fala que nunca é usuário, né? É só aquilo ali, entendeu? E aí eu sempre falava, não, tô parando, parei. No outro dia tava usando de novo. Não, parei, vou parar. Não, o cérebro estava falando o real, só Aham. que o sistema de recompensa não deixava, Ah, né? e aí a gente casou, né? Casamos, eu continuei assim, usando, né? Droga, né? E, e o Aislan veio depois de 4 meses depois que a gente casou, né? Até no dia que o Aislan veio, eu tava drogado lá na sala de cirurgia, o médico me tirou. Assim, é triste, assim, eu não tenho, eu fico triste, assim, eu assisti um pouco, mas não assisti tudo, né? Até o do Rafa eu assisti tudo, assim, surreal. Mas eu ainda peguei o Aislan no meu colo, né? No colo, né? Quando ele saiu da sala, né?
E aí eu continuei usando, né? Continuei assim usando, né? Mas tentando parar. Porque antes eu sempre usava, mas eu vim O usando. filho Então, ali foi um motivo a mais para você falar, não, eu tenho que parar com esse negócio, eu vou conseguir, e aí você ficava eu naquele ficava tipo pensamento. assim: que eu vou ser pro meu filho? Ah, então pesou muito forte. Que eu vou ser pro meu filho? Eu vou ser um usuário de droga, um bebum, entendeu? Ou vou ser um herói na vida dele, um trabalhador, e mostrar para ele o seguimento da vida, entendeu? Uma pessoa assim digna, entendeu? De onde você chega, entendeu? Você conversa, as pessoas te tratam bem, entendeu? Não te tratam como um noia, entendeu? Um coitado. É isso que eu vou ser para meu filho? Ou vou ser um cara de exemplo para ele? Entendeu? Isso pesou muito, né, assim. E nessa mudança, ela foi muito difícil, porque quando você vai tirando uma coisa de você, ela se torna um pouco difícil. Porque, se você fica um mês, 2 meses, cai de novo. Fica um mês, 3 meses, 4 meses, cai de novo. Então foi, assim, muito difícil. Até que eu fiquei mais um ano e meio nesse ponto. Mas Nessa luta, nessa né? luta, né? O que pesou mais foi o que eu serei para meus filhos, o que eu serei para minha família, assim, qual que é, entendeu? Qual Isso vai ser que, o meu legado? O qual que, que o vai que eles ser o vão meu falar legado? sobre O mim? que eles vão Quem é falar meu para pai, mim? né? Entendeu? Porque a gente tem um legado, assim, atrás, um legado de uma família trabalhadora, entendeu? Uns pais trabalhadores, pais excelentes que trabalhou, entendeu? E a gente, qual vai ser o nosso legado para os nossos filhos, né? Então, isso pesa diariamente na nossa vida, né? Entendeu? Que a nossa história a gente constrói, entendeu? Dia a dia. Tijolinho por Tijolinho, tijolinho, dia a né? dia a gente constrói, entendeu? Então, quando a gente morrer, que a gente vai, quem que a gente foi? Entendeu? Esse é o nosso legado. Então, meu dia a dia é assim, o que eu vou ser para meus filhos, para minha família, entendeu? Para eles, não para os outros que estão lá fora. O que eu vou ser para eles? Porque eles são meus tesouros. Entendeu? Para eles que eu tenho que dar referência para eles, entendeu? E- É, o que tinha dentro de você, em questão de valores, transpôs para os seus filhos, né? Então você tinha um desejo de ser alguém para os seus filhos, né? Então, ou o que eles teriam, né? Qual é a justificativa que eles teriam para mostrar para a sociedade ou para eles mesmos em referente ao pai deles. Então, isso, tipo, te deu uma energia para lutar contra aquela coisa que te consumia e Sim. continuava te consumindo todos os dias, né? Uhum. Então, poxa, que história de superação maravilhosa, É. né? Muito top mesmo. E acho que todo mundo que estava na sua volta ali também está de parabéns, porque ninguém te abandonou, né? Principalmente a tua esposa, a tua mãe, todos da família, né? Eu também participei ali de alguns períodos tentando ajudar e argumentar, né? Cada um do seu jeito, né? Cada um com a sua Aham, esperança, cada um sim. com a sua contribuição, mas é lindo de ver o quanto é possível dar certo, mesmo que você tenha se envolvido com alguma coisa que você não deveria, Aham. né? Então, é, quando você acredita naquilo que você pode, quando você acredita que você pode melhorar e se apega em algo emocional, como foi os teus filhos, você tem chances muito aumentadas para poder mudar, né? Então tem que acreditar na sua mudança, você tem que acreditar que você pode, você tem que acreditar que você consegue. Senão, tudo vai por água abaixo, mesmo sem você tentar. E você tentou e você chegou, né? Você tem que tentar, né? Eu vejo no meu dia a dia, né? Se você não tentar, você não vai saber o que vai acontecer, né? Se você vai conseguir, entendeu? Se você não tentar, você não vai saber se você vai conseguir ou não. Então, eu sempre falo, eu sempre vou tentar. E eu tentei e consegui, entendeu? Porque não é uma coisa que veio comigo, né? Não nasci com isso, entendeu? E eu falei assim, não, por que não? Eu vou parar agora. E teve uma hora que eu falei, eu vou parar, não quero mais. E dali em diante eu não quis mais. Então hoje faz quase 9 anos que eu não uso droga, entendeu? Não uso droga, não encho a cara. É lógico, às vezes a gente toma um vinhozinho,
entendeu? Mas que o Felipe de 8 anos atrás não mudou. Outro Felipe. Outro Felipe Cerqueira. Outro Felipe Caleb Cerqueira. A gente cresce, né? E aí, falando assim sobre tentar, né? Mudando um pouquinho a história, você fala assim, se não tentar, você não vai saber como é que vai acontecer. E acho que esse é um grande medo das pessoas que querem empreender. As pessoas não têm medo. É tipo como você entrar num jogo de futebol já achando que vai perder. Então, ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, se você quer empreender de verdade, você não pode ter medo de perder. Você não pode ter medo de perder R$ 1.000 que está na tua conta bancária, porque você vai descobrir como fazer R$ 1.000 por dia. Então, não faz sentido você ter medo. Aqueles R$ 1.000 que você ganhou foi muito importante, porque foi com um trabalho duro, mas ele pode ser utilizado para um teste. E tudo bem que os R$ 1.000 que foram duros trabalhados, você faz outro novamente duro e tenta fazer, empreender de alguma forma. Porque se você tiver medo de empreender, você nunca vai chegar onde você quer, nos teus sonhos de, sei lá, às vezes quer ter um carro do ano, uma casa maravilhosa. Como empresário, você não precisa esperar 10, 20, 30, 40 anos para ter. Você pode trabalhar por performance. Então, empreender é trabalhar em performance. E aí você, com toda essa expertise já no processo de superação, eu estou vendo que espelha dentro das tuas empresas, né? Você tem duas empresas, uma de ar-condicionado e outra de construção civil, né? Que engloba todas as áreas da construção. Poxa, se não tentar, não tem como saber se vai dar certo. Então eu vou tentar. E é assim que você analisa aí riscos do seu negócio, como é que é? Assim, não só no meu negócio, na vida, né? Entendeu? Você Em tem que tudo. em tudo, entendeu? Se não tentar, não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de você fazer, entendeu? É tentando, entendeu? Ah, putz, eu não faço, pô, não acontece, mas você tentou? Não. Não, mas não tentei. É Ou igual então, você jogar na ou então Mega a pessoa Sena, né? tenta só uma vez. Eu ainda me lembro, deixa eu contar uma história aqui rapidão. Eu sei que a história é sua, né? Mas o lance aqui é falar também para empreendedores. Teve uma pessoa que chegou e falou assim, eu vou dar um exemplo fictício, porque não é o caso dele, porque senão eu posso expor a pessoa. Sei lá, ele falou assim, eu vou vender ovo. Vou pegar o carro do ovo, que está bem famoso. Eu vou vender ovo. Pegou o carro dele e falou, não, vou vender ovo. Foi lá, comprou os ovos e começou a vender ovo. Não conseguiu vender ovo. Ninguém comprava os ovos dele. É porque era outro produto, porque ovo todo mundo compra, né? Era um outro produto. Mas já tinha passado o carro do ovo lá. Aí ele pegou o carro do ovo, andou um dia. Não vendeu a quantidade que ele precisava. Só gastou combustível. Aí ele saiu o segundo dia, anunciando no carro do ovo. Não vendeu. Aí ele já desistiu. Eu falei, mas as pessoas estão acostumando com você ainda no bairro. Ele não sabe que você tem que insistir. Então, quer dizer, o cara queria empreender, tinha um carro para empreender e saiu para vender. O que aconteceu? Ele tentou 2 dias. 2 dias. Então, não é assim. Quando eu vendia caneta na rua, cara, tinha dia que você não vendia nada, mas tinha dia que você vendia 10, 20, 30, 40, 50, 100 canetas num dia só. Então, se eu ficasse assim pensando, não, 2 dias que eu saí, cara, não vendia mais nada. Né? Então, tem gente que é assim, né? O cara não quer nem tentar. Quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro até hoje, né? Eu fui morar com meus avós naquele tempo, acho que foi em 97. Fui morar com meu avô e minha avó. Acho que eu tinha 8 anos. E minha avó, ela, tipo assim, a gente sempre trabalhou de novos, né? E eu sempre quis ter dinheiro, assim. Minha avó, assim, nunca teve para dar dinheiro, essas coisas, né? E a minha avó a gente falou assim, por que a gente não pode vender pizza, né? Como que a gente vai vender pizza? 8 anos quer vender pizza. Como que a gente vai vender pizza, avó? Aí eu falei assim, tá. A minha avó foi lá, comprou aqueles bloquinhos, sabe? Aí você comprava aqueles bloquinhos, né? Aí dividia, né? Aí você quis dar o cliente, você quis anotava o pedido do cliente. Sim, os pedidos. Ela resolveu ajudar a empreender os moleques. Aí, beleza. Não, né? Aí eu saía lá na vila inteira. Lá na vila tinha uma vila que era que o pessoal é um pouco mais rico, né? E na vila ali no meio do pessoal. E aí eu saía vendendo. Só que o pessoal tinha que comprar numa sexta, na segunda-feira que seja, e eu entregava a pizza na sexta. Como que você vende uma pizza assim? Você
paga primeiro e depois você entrega, entendeu? Era muita confiança. Aí eu comecei com 5, 6 e começava. E aí comecei a criar uma clientela e vendia. Daí comecei a ter vezes que eu vendia 30 pizza. Assim, pedido de pizza, né? Já pagava, né? Naquela Aquela época. pizzazinha assim, Não, tipo pizza brotinha, não, pizza grande mesmo. A avó fazia. Assim, Ah, a avó fazia. Minha mãe vai lembrar disso. A avó fazia, né? E aí eu saía vendendo os bloquinhos. Vendia lá 10 conto a o cara, pizza. o cara comprava na confiança. Ele Comprava só na ia lá, dava o confiança. ticket, ó, daqui a pouco vai O chegar Hello a sua Kitty. pizza. Aí, beleza. Aí, beleza. Aí daquela começou a ferver, né? Aí depois tudo dá uma diminuída, né? Aí, putz, vó, não tô vendendo tanta pizza. O que a gente vai fazer? Aí, né, quando minha mãe já foi morar pra lá, né? Aí começamos a fazer kit de Danone. Fazia kit de Danone. Fazia aqueles kits de Danone assim, né? E eu saía com o carrinho. Aí já saía minhas irmãs também, né, junto, né? Aí eu saía com Ó, os já carrinhos, minhas tava irmãs ali, multiplicando energia, né? aí saía com os carrinhos e vendia todos os kits de Danone. A gente fazia uns kits assim, né? E vendia 3 kits de Danone, né? E aí, naquela época, isso aí era muito legal, meu. E a gente nunca. Legal que a gente não desistia, né? E brincava, né? Cara, isso é muito legal você falar, porque já é um desejo de empreender, né? Porque você já enxergou uma oportunidade, né? Já enxergou um negócio e também, sabe qual que é o exemplo, Fê? Que todo mundo que vende de porta em porta tem como trazer um resultado para casa. Você só precisa não desistir. Então, as pessoas realmente no Brasil têm uma certa dificuldade para arrumar emprego. Mas não tem emprego? Cara, vende alguma coisa. Vai no Brás, vende roupa, vende lápis, vende caneca, vende Chaveiro, copo. né? Olha, para vocês que não sabem, quando a gente fazia a pesquisa na região central, existiam muitas coisas para você vender. Agora, se você tiver vergonha de vender, você precisa lutar contra isso, né? Eu Porque acho que quem hoje. vende na rua não passa necessidade. Acho que hoje o brasileiro nem por conta de vergonha, né? Comodismo, na verdade, né? Também pode ser, né? Eu acho, tipo assim, nem muito por conta de vergonha. Assim, tem pessoas que têm vergonha de vender, mas a maioria é mais comodismo, né? É bem coisa fácil, né? Ó, eu Entendeu? até digo mais, Fê, que eu acho que nós, todos nós, fomos programados. A gente nasceu com um tipo de programação. Porque assim, sempre o empresário, ele vai quebrar um padrão, né? Porque eu vou perguntar para você, você tem faculdade? Eu não. Não. Mas é empresário de grande porte. Eu tenho faculdade? Não. Ontem ainda minha mãe, qual que é a tua graduação? Eu falei, cara, minha graduação é minha vida. Né? Também não estou contra quem é graduado, muito pelo contrário, a gente tem que estudar e tem que estudar mesmo. Se eu tivesse uma faculdade, poderia me ajudar também muito, mas não é a única opção. Então, quando você enxerga oportunidades, né, e engole a sua vergonha, você quebra esse padrão, porque o que eu queria dizer exatamente é o seguinte: nós fomos programados para nascer, estudar, trabalhar numa grande empresa, depois se aposentar. Essa é a programação. Cara, mas existem N possibilidades dentro desse processo. Milhares de procedimentos. Né? E só que a pessoa está ali. Não, cara, não tem emprego. Aí fica procurando emprego. Cara, enquanto você está aí chorando por procurar emprego, vai fazer alguma coisa. Vende alguma coisa. Melhor profissão do mundo é vendas. Melhor profissão do mundo é vendas, porque não existe nada que não seja vendas. Se você é CLT, você está vendendo. Se você... Cara, qualquer coisa que você faz é venda. Sem a venda, se você não está vendendo, alguém está vendendo por você. Ou está vendendo alguma coisa que você está fazendo. Mas é Né? verdade, né? Então, tem que parar com essa frescura de não querer vender nada, né? Então, por isso, aí pode ser um comodismo. Então, tem que quebrar o padrão ensinado também. Esse padrão tem que quebrar, né? Isso aí E aí você quebrou, com certeza. Se você é dono de uma empresa, você decidiu não trabalhar de funcionário um dia, Sim. né? Eu acho que desde pequeno eu já vendi as coisas, né? Vendi até picolé, mano. Picolé eu já vendi, picolé. Já vendi, mano. Então, eu vendia lanche na porta da escola. Minha mãe fazia esfirra, eu vendi na porta da escola. Um dos meus primeiros empreendimentos foi vender sorvete na feira
como a gente tinha bastante abacate no sítio, fazia vitamina de abacate e geralmente congelava. Pô, isso aí pode virar um jeitinho bom. E fica gostoso, né? Fica uma Aí eu delícia, fazia mano. isso e vendia na feira, né? E depois disso eu comecei a vender sorvete. Fui para Minas uma vez, de férias, e resolvi vender sorvete. Meu negócio quebrou pela primeira vez. Que eu fui sair correndo com um carrinho cheio de sorvete e capotei o carrinho de sorvete, Eu pensei me que você ralei todo. chupava tudo. Não, eu ralei todo e perdi todos os sorvetes. Foi a primeira vez que o meu negócio quebrou. E aí, tá, beleza, top. Aí, falando dessa história de empreendedorismo, dessa veia empreendedora, você resolveu se especializar no ar-condicionado e começou a arrebentar lá na parte comercial e começou a contratar pessoas. Até você chegar na construtora, como é que foi? Assim, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a querer empreender, né? Eu trabalhava com o pai, né? Aí eu decidi, falar assim, ó, eu quero sair por conta também teve coisas que a gente as ideias não batiam, né? É, diferença é normal, a Porque eu cabeça é queria, diferente, eu queria, não, pensamento diferente. pai, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É, né, Não, filho, filho? tem que ir com mais calma, não é assim. Não, Não, pai, ataca, pô, tem calma, pai. isso é coisa de velho. Pai, então, aí, tipo assim, e aí também a minha vida também, que aconteceu. Engraçado, meus filhos falam isso pra mim. Cara, isso é coisa de velhinho. Não, não é assim não, pai. Que bom, a gente tem que ouvir eles, né? Ah, A gente e tem que ouvir aí? os filhos. Aí você começou a falar com o pai e resolveu fazer a sua empresa. Aí eu saí, fui trabalhar de funcionário ainda. Eu voltei a trabalhar de funcionário. Na verdade, eu estava trabalhando de funcionário, fui trabalhar numa empresa. Trabalhei 8 meses numa empresa. Isso eu estava casado, aí foi quando eu comecei a melhorar, tal, minha vida. E aí eu saí dessa empresa, fui trabalhar em outra empresa. E aí que a outra empresa me chamou, né? Porque eu era bom no mercado, eles me chamaram, né? É que você já estava em vendas também, né? Não, eu trabalhava, eu era um bom mecânico. Eu trabalhava na área de mecânica, mas eu não trabalhava na Sim, mas foi nessa empresa que você entrou como mecânico e depois saiu como vendas, abaixo um pouquinho. Não, a empresa que eu trabalhava como ajudante e saí como compras, isso foi antes, né? Muito antes, né? Ah, tá. Então, Foi beleza, antes, foi continua. antes. Eu tô atropelando a Tá história. atropelando, mano. Caramba. É. Isso Vai, aí, isso aí foi antes de eu casar, pô. prossiga. Tá bom? E aí eu voltei a trabalhar com meu pai. Bom, eu voltei a trabalhar com meu pai, né? E aí eu saí do meu pai, falei que não dava mais. Fui trabalhar por uma outra empresa, né? E aí foi quando que assim, não que eu não, quando eu comecei a crescer, eu comecei a crescer dali o pensamento, né? O pensamento começou a mudar, entendeu? Porque eu já estava casado, né? Já não era mais um moleque assim que tinha responsabilidade com nada, né? Eu já tinha o Wesley já era nascido, já tinha nascido, né? Eu falei assim, eu tenho um filho, uma esposa e uma casa para dar de conta, né? Então eu tenho que E aí aí eu saí dessa empresa, fui trabalhar em outra empresa, trabalhava de domingo a domingo, né? Sim, porque eu gostava de fazer hora extra, né? E aí a empresa me mandou embora porque teve um conflito lá dentro, porque eu ganhava mais do que o meu chefe. E acabei ganhando mais do que o meu chefe porque teve meses que eu fazia domingo a domingo e caí feriado. E eu trabalhava até tarde, virava à noite se precisasse. E fui mandado embora. Entrei numa outra empresa como supervisor, que eu já comecei a graduar, né? Comecei a subir. Entrei na empresa como supervisor, mas não era aquilo que eu queria, mas eu precisava do dinheiro para poder. E dali eu falei, como que eu vou fazer? Eu não sei como chegar no cliente, eu não sei como vender, assim, achando só a tinha cabeça. vontade, a Mas cabeça né? achava, né? É, porque eu já vendi lá atrás, Pô, né? você sabe que esse é uma das coisas que mais atrapalha, porque o cérebro é um sistema, é uma máquina de fazer sentido, né? E aí ele olha pra você e você fala, cara, eu não sei vender. Você sabia que o cérebro mente pra nós? Mente, Ele pô. mente pra caramba, cara. Como o cérebro mente? Principalmente quando você tem que fazer alguma coisa, ele começa, cara, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer isso. Então, eu costumo dizer que existe uma comunicação interna. É, a mente mente. Essa é uma frase que eu ouvi caramba, sei lá, eu esqueci. É, a mente mente pra caramba. Pô, agora eu perdi o que eu tava falando. A mente mente Sim, bastante. a mente mente. Então ela começa a falar pra você, falando de comunicação interna, lembrei. A sua comunicação interna, ela tem que ser positiva. Porque esse é o diferencial do empreendedor. Porque a maioria das pessoas pensam
da seguinte forma, não vai dar certo. Você não tem capacidade, porque você está ali conversando com você, a sua comunicação interna está ali. Cara, eu preciso empreender, eu tenho vontade de empreender. E aí o seu cérebro começa a mentir para você. Você não sabe. Você não sabe vender, você não sabe comprar, você não sabe executar, você não sabe nada de gestão de funcionário. Como é que você quer empreender? Ele começa, tipo, contar umas mentiras para você. E aí fala como é que foi esse conflito na sua cabeça. E aí eu falei, puta merda, como que eu vou fazer assim, né? Aí a Jéssica do meu lado, né? Então, aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? Nessa empresa como supervisor, né? Só que só olhando, né? Porque aí, como você trabalha com supervisor, você já começa a mexer com as planilhas, saber como que é. E eu nunca tinha trabalhado como supervisor, né? Eu sempre fui um mecânico bom, assim, que sabia mexer com sistemas de automação também. E aí eu falei, e agora? Eu comecei a mexer com planilha, Excel, tudo. Comecei a pegar, olhar como que era esse sistema da empresa, né? Que Era tá um sistema de gestão. Você começou a ter gestão, um acesso à na gestão, que era deles, uma coisa que né? você não. Olhar, eu fiquei acho que uns 3 meses nessa empresa também. Eu fiquei pouco tempo, né? E aí eu comecei a aprender, aí eu comecei, assim, putz, legal, mano. Só que eu não comecei, comecei como empreiteiro, né? Aí eu falei, pô, aí eu saí de lá, o cara me mandou embora, entendeu? Porque eu fui querer chegar no cliente dele, falei assim, entendeu? Começar a trocar assunto, pegar, e aí eu acho que eu fui mandado embora por causa disso, porque eu acho que ele não queria que eu me relacionasse com o cliente dele. E aí eu fiquei sem emprego. É o empresário inseguro, né? É. É o empresário inseguro, ele E a- resolve. Aí eu comecei, falei, o que eu vou fazer agora? Cara, a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi ser mandado embora, né? E pior que a Jéssica também ela tinha pedido para sair, né? Ela naquela época ela tinha acabado de sair do emprego. Ela de 7 e poucos anos, 7 anos e meio mais ou menos, acho que ela estava no emprego dela. É. E a rescisão dela estava lá guardada, né? E aí nessa época o Beto a gente fez uma sociedade, né? E aí, vamos fazer uma sociedade? Vamos, pode ser mais Beto, eu tô. E aí, como que a gente vai começar, mano? Eu tenho meu tio tem uns projetos aí, né? Falei, beleza, mas precisa de dinheiro, tá? Aí a Jéssica tinha acabado de sair do serviço, né? Eu falei assim, amor, mas vamos sacrificar essa rescisão sua aí, vou abrir uma empresa? Ah, então quer dizer que agora eu tô entendendo. A verdadeira dona da empresa É, a Jéssica. apareceu. A Jéssica, ela foi a investidora da empresa, investidor anjo, vai. Aí eu falei, amor, vamos. Tá assim, tá? Tem certeza? Tem. Vamos pra cima, amor, vamos. Tá, se der, a gente vai saber só se der certo. Aí ela tinha recebido uns 10 pau lá, eu falei assim, vamos tirar essa parte aqui, ó. A gente tira metade, né? Metade eu investo na Fica empresa. 1.000 pra você e dá 9.000 pra empresa. Não, eu falei assim, tira 5.000, a gente investe na empresa, ele vai investir mais um pouquinho, né? E aí fica 5.000, a gente deixa um pouco de despesa e uma parte você compra um videogame. E daí tirei a parte do videogame dela. Ela tinha uma parte pro entretenimento da família. Aí foi por onde que eu comecei. Legal. E aí eu fiquei com o Beto uns 2 anos, a gente separou, eu dei continuidade, O Beto 2014. naquela época nem tinha cabelo ainda. Nem tinha cabelo ainda, hein, Beto? Se o Beto tivesse vendo assim. O Beto não tinha cabelo, não. Aí acho que a gente ficou, acho que o Beto ficou 1 ano na empresa só. Entendeu? E aí a gente começou a pegar serviço mais de empresa de ar-condicionado. O Beto na parte financeira, né? E trouxe a irmã dele e tudo. Parte administrativa, eu ficava na obra fazendo, Legal, né? Toda- Fazendo na obra, tudo. Às vezes contratava. Geralmente uma grande empresa sempre começa de uma forma bem simples mesmo, ali sem Sim. nada, juntando móveis. Mas mesmo assim, eu ainda trabalhava com clientes de ar-condicionado, pegava empresas de serviço de ar-condicionado, né? Ah, para vocês que não sabem falando de imóveis, aqui ó, nosso patrocinador, Construtora Multi, o nosso patrocinador. Tá vendo essa mesa aqui, ó, maravilhosa? Esse daqui é um investimento e um patrocínio da Construtora Multi. Olha que beleza. Não só isso, mas outras coisas mais que a gente não pode revelar estão por detrás dessa empresa de publicidade. Tem investimentos aí do Felipe Cerqueira.
Mas prosseguindo, aí você tava lá no ar-condicionado fazendo um merchan seu aqui, né? Olha que mesa maravilhosa a gente bonita essa mesa, recebeu. né? Boa. E aí, vai. Aí. E aí, que a gente tava voltando, falando mesmo? Eu tava Você falando tá falando do Beto, do do ar-condicionado, né? ar-condicionado. E aí o Beto ficou um ano, né? 2014, 2015 aí ele saiu, antes de ele sair, meu pai entrou junto também, né? Também, aí ele saiu, ficou só meu pai também, a gente decidiu finalizar e só ficou eu. E aí a gente vem trabalhando, né? Vim trabalhando até hoje com ar-condicionado, né? Minha empresa tá aí, né? Teve a É a pandemia. Natier? Qual o É, nome da empresa agora? é Natier agora, né? Natier. Antes era Thermo Ice, né? Legal. Desde 2014, né? Eu tenho a empresa Já atendendo grandes clientes, a né? grandes Fê? clientes, tem Ambev, tem a Mastercard, Will Work. tem Work, tem diversos clientes aí, entendeu? Que a gente tá ABB, entendeu? Engie Lima, entendeu? Vários clientes. Ou a Engelima é uma Engelima, das grandes empresas, né? grandes empresas e o meu mentor, Doriva. Dorivas, aí ó. Dorivas, Aí ó, o seu entendeu? pupilo aqui, ó. Entendeu? E que legal, né? E aí depois do ar-condicionado você ainda viu uma abertura para entrar no mercado de construção civil. E aí você falou, não, o não eu já tenho, vou começar, vou entrar. Nessa construção civil, eu vinha pensando já faz anos, né? Mas nunca tive uma oportunidade. A oportunidade sempre tinha, mas não. Sim, tava focando muito mais na Natier, né? Que é a Natier hoje, né? Entendeu? Aí veio a pandemia, né? E aí a gente não conseguiu pegar esse processo, né? Na pandemia. A gente ficou um ano parado, né? Tudo, né? Eu até fiquei um ano parado. As pessoal ficou tudo em casa, né? E depois a gente voltou a trabalhar de novo. E aí até voltar ao mercado, tudo, né? A gente aí quando agora em 2022, por que não abrir, né? Surgiu a oportunidade, né? Aí eu abri a construtora Multi, né? Já com o know-how, né, que você tem no ar-condicionado e conhecimento comercial, É. dentro do processo de construção civil você entrou também muito forte, Sim, né? sim. Já presta serviço para grandes empresas também, né? Sim, já precisamos de serviço para grandes empresas, né? Do mercado, né? E tem algumas que são clientes principais nossos, né? E estamos também correndo atrás, estamos também para entrar na pública, né? Legal, fez bastante trabalho. Você fez um trabalho interessante aí no zoológico, né? Fizemos o mundo do Dino aí, né? Que Uau. a gente demoliu tudo e refizemos tudo em 60 dias, né? Caramba, 60 dias? 60 dias, Tipo, né? então é dia e noite trabalhando. O nosso pessoal trabalhou bastante, viu? Trabalhou Né? teve que vezes que a gente virou. E aí estamos aí com a construtora Multi, né? Uma empresa tá crescendo cada dia mais, assim, que a gente botou uma meta e que a meta ela dobrou nesse tempo aí. E graças a Deus estamos. Legal, muito bom. Quando você me chamar de novo para outro podcast, eu te falo mais. Cara, tem muita coisa para falar, tem muita história que a gente não contou, Aham. né? Mas não vai faltar oportunidade. É muito bom ouvir a tua história, saber que você abre aqui o teu coração, abre também a tua intimidade, né? Porque você falou sobre filhos, falou sobre esposa, falou sobre seu momento de superação, falou sobre os seus pais, né? Você tem dois filhos maravilhosos, que é o Aislan e o Rafa ali, que é a raspinha do Tacho ali, que é a coisa mais linda do mundo, né? Queria que você terminasse essa nossa conversa, poxa. Olha, até tá caindo as coisas aqui. Caraca, Essa é mano. energia, tá vendo? Você... Que você deixasse a mensagem importante para sua família, né, como um todo, mas principalmente para o que realmente é a essência da sua família, que é você, sua esposa e seus filhos. O tio, né, o pai, a mãe, nós somos Sim. parentes, mas família mesmo são vocês. Não desmerecendo os outros, né? Não desmerecendo a nós, né? Aham. Mas a constituição familiar ali, aquela igreja que tem dentro da sua casa, né? Que a igreja são reuniões de pessoas, né? Então ali tem mais de dois, né? Onde dois ou três estiverem reunidos em nome
de Deus, Deus. Jesus está ali, ele está. Então, Deus está na família. Está você, na Jéssica, no Aislan e no Rafa. Deixa uma mensagem para a sua família maravilhosa aqui, para a gente finalizar. A minha família é maravilhosa, né? Conforme você falou, entendeu? Eu amo muito os meus filhos. Minha esposa, que hoje eu tô aqui, é porque ela sempre esteve ao meu lado, entendeu? Hoje a pessoa que eu sou, entendeu? Porque ela está do meu lado, entendeu? Meus filhos são superação, sim, de eu acordar, entendeu? A minha família, tipo assim, acho que se não tivesse eles, pra que estaria a minha vida, entendeu? Então hoje eu levanto, eu agradeço a Deus pelos meus filhos, pela minha esposa, entendeu? Por levantar e olhar para ela todo dia de manhã e falar que, putz, eu tenho uma mulher maravilhosa do meu lado e poder acordar do lado dela é um orgulho imenso, entendeu? Olhar para meus filhos é um orgulho imenso. E eu amo muito vocês, meus filhos e minha querida esposa. Uau, que top, ó. Merece palmas. Isso aí é uma baita de uma declaração de amor. Eu também quero deixar minha participação aqui nesse podcast. Vai chorar não, né? Não vou chorar hoje, não vou chorar. Mas dizer que você para mim é como um filho. Cuidei de você quando era criança e me orgulho de estar fazendo aqui um podcast dentro da minha empresa, falando sobre a sua empresa. Então, para mim é um motivo de muito orgulho ver que aquele garoto importante para mim se transformou num homem de família, num empresário que abençoa a vida de outras pessoas, né? Você abençoa a sociedade, gera emprego, né? É um homem justo, um homem honesto, um homem bom, um bom sobrinho, um bom filho, um bom marido. Então, para mim, é como se eu estivesse vendo o meu filho realizando sonhos. Então, os seus sonhos se realizando hoje como um homem de bem que você se tornou, que ainda está escrevendo a sua história e construindo, é motivo de muita alegria para mim e eu me sinto honrado de entrevistar você. Espero que você volte mais vezes, que você continue sempre comigo, até depois que a gente passar dessa terra, a gente vai estar junto, aí sim, eternamente. Né? Então, obrigado. Você, se quiser agradecer mais alguma coisa e falar alguma coisa... Se quiser falar mais alguma coisa, é a oportunidade que eu já vou fechar. Não, isso mesmo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, me dá um beijo aqui, um abraço. Tamo juntos. Te amo. Família, né, gente? Família. Então, esse foi mais um Que História Cast. Não esqueça de se inscrever, se inscreva no canal, não esqueça das notificações, como é que é o esquema aqui? Não se esqueça de ativar o sininho, de mandar essa mensagem, essa história de superação aqui para todo mundo, tá bom? Se for um corte, manda o corte. Se for o vídeo inteiro, assiste tudo. E também está nas outras plataformas, né? Plataformas de áudio, que eu não vou falar aqui, mas são todas de podcast que dá para ouvir. Beleza? Tamo junto, beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.